Olá, pessoal. Hoje é dia 9/4 de 2020. Esse aqui é a parte 3 daquele que era o podcast, mas agora vai ser uma série de vídeos falando sobre as 10 regras do bolsolavismo, da seita bolsolavista. E aqueles outros dois que foram feitos em formato podcast, eles vão ser refeitos também no formato vídeo, e aí a gente já mantém desse jeito aqui, que é mais simples de fazer, mais agradável, e não que minha cara seja com essa maravilha, mas eu acho que é mais tranquilo de se fazer. E outra coisa é que eu vou fazer aqueles outros dois, né? E a gente vai dando sequência desse jeito aqui, tá? Enfim, não vamos falar aqui agora, os dois anteriores foram sobre dissonância cognitiva e sobre realidade paralela, né? Esse item 3 aqui, essa parte 3, é sobre túnel de realidade. O que é o túnel de realidade, né? O túnel de realidade é um esquema lógico que se cria para dar uma teoria para as pessoas, uma lógica, uma história para que as pessoas tenham identificados os vilões, as intenções dos vilões, e comecem a pensar todos os eventos em termos de, nossa, ele que está armando, ele que está por trás, porque a ideia desses líderes de seita, seja vamos falar assim, tanto uma seita tipo Jim Jones como uma seita política, ou um culto personalidade, é proteger, fingir proteger pessoas de grandes males, normalmente inventados, né? O túnel de realidade é um termo que eu estou adotando, tá? Para descrever 4 itens que alguns autores tratam de maneira separada, né? Alguns juntam 1 ou 2, outros juntam 3. Então eu estou colocando 4 itens num combo. E esse combo recebe o nome aqui de túnel de realidade. Mas basicamente é aquilo que você vai encontrar na literatura em formas, né, de outras formas, compondo esses itens aqui, ó, conforme o meu roteirinho aqui que fica aqui do lado, tá? Nesse outro monitor aqui. Item 1 é teoria da conspiração. Item 2 é leitura mental. 3 é lógica inquebrável. E 4, pensamento mágico. O que é cada uma dessas aí? Eu vou fazer uma explanação geral dos itens 1 até 4, e depois eu começo a dar exemplos e fica mais simples, porque a ideia é sempre pensar nesses 4 itens, né? Como se fossem, eles vêm concatenados. Então, geralmente, um líder vai ter uma teoria da conspiração, uma outra teoria da conspiração, 3 ou 4, não vai perder o controle, porque as teorias elas são mais extensas, né? Aí vai usar muito aí a leitura mental, utiliza-se a lógica inquebrável em vários aspectos para proteger essa teoria, e o pensamento mágico é o resultado. Então, quer dizer, a pessoa está acostumada com a teoria da conspiração, ela foi inserida na mente dela muita leitura mental e bastante lógica inquebrável. O resultado disso, então, é o 4º item, que é o pensamento mágico. Então, você sempre vai ver eles acompanhados, né? Então, o líder vai fazer uma teoria da conspiração, ele propaga isso aí outros adeptos ele começa a propagar e começa pá, pá, pá. Aí você começa a ver as pessoas ali embaixo ligando, olha, pensamento mágico, é isso. Eu achei uma evidência ali da teoria do líder. Tem evidência o cacete, mas é o resultado do pensamento mágico, tá? Então vamos lá. A teoria da conspiração. A teoria da conspiração, basicamente, é o seguinte: é uma hipótese que esse líder vai criar, tá? E aqui a gente não está falando das teorias da conspiração, daquelas teorias do doidinho, tá? Não, estamos falando de teoria da conspiração do cara que é espertalhão, tá?
E falar isso não é fazer uma teoria da conspiração. Então, se a gente está dizendo, por exemplo, que uma pessoa é um espertalhão numa teoria da conspiração, a gente está observando que esta pessoa ela protege esta teoria da conspiração com tanto truque engenhoso que isso aí não é coisa de doidinho, não é coisa daquele doidinho de feira. Não. É realmente algo desonesto. Então, esse tipo de teoria da conspiração, primeiro, aparece como se fosse uma hipótese, né? Mas não é a mesma coisa que uma hipótese científica, onde você tem a noção dos seus limites. Também não é, por exemplo, quando eu uso a teoria do seletorado, a teoria do seletorado vai dizer o seguinte: em média, as pessoas que pedem redução de base tendem a querer assumir mais riscos. Isso aí observa uma dinâmica comportamental, tá? Você não precisa ficar falando, ah, não, ele tem um interesse de fazer um negócio com tal. Ah, se você encontrar, tudo bem. Mas isso não é teoria da conspiração. Teoria da conspiração é quando você cria grandes eventos, quer explicar, né, eventos globais, de larga escala, aonde existe, então, uma arquitetura de intenções praticamente impossíveis de serem descobertas, e que o líder diz, não, eu sei exatamente o que eles estão fazendo, e é uma intenção maligna, é uma intenção malévola de destruir vocês, e aí as pessoas que começam a ouvir a teoria começam a ficar, nossa, olha, eles estão aqui para implantar chip na tua mente, eles estão aqui para destruir a tua família, eles estão aqui para tirar a sua liberdade em nível global, eles estão mancomunados para poder trazer de novo o comunismo de uma maneira disfarçada, e aí vai, tem teorias da conspiração, tanto essas mais amplas, quanto teorias da conspiração menores, por exemplo, como a que a Jim Jones fazia para pilhar os seus adeptos no Tempo dos Povos, em 1978, ele começou a pegar muito pesado nessas teorias já na metade dos anos 70. Mas estava chegando perto do suicídio coletivo, era, nossa, a CIA e o FBI, CIA, né, e o FBI estão querendo aqui sequestrar vocês para levar para um campo de concentração, porque o plano deles é esse, tá? E começa, sabe, em detalhes, evidentemente ele não tem prova nenhuma, né? Mas vai bolando isso aí, e o pessoal fala, nossa, você vai ficando com medo, né? Outro tipo de gente que adora a teoria da conspiração é líder autoritário em culto à personalidade, como o Macias Nguema, da Guiné Equatorial, que logo que ele assumiu o poder em 1969, ele considerou como a Espanha, né, eles tinham sido colônia da Espanha, ele já chegou dizendo que tinha uma teoria da conspiração aí, né, já foi denunciando essa conspiração, e ele colocou o ministro das Relações Exteriores, o Anastácio, né, deixa eu ver o nome dele aqui, acho que eu tinha até anotado aqui, Atanásio Ndongo, o ministro das Relações Exteriores, como um dos arquitetos da conspiração. Não tinha prova nenhuma, mas precisava dar uma limpa ali, né? Porque esse era um dos ditadores mais barra pesada, né? De culto à personalidade. Ele é o Pol Pot como se fosse assim, o novo Pol Pot, né, que surgiu depois. Porque ele liquidou 20% da população, cerca de 60 mil pessoas da Guiné Equatorial, num país de 300 mil pessoas, isso em 10 anos. Mas já chegou com a teoria da conspiração e mandou torturar o cara e prender, e já mandou prender vários adversários políticos. Na Turquia, o Erdogan, mesmo uma tirania sutil, o Erdogan lasca a teoria da conspiração ali e várias pessoas foram presas por causa disso aí, né? Então, quer dizer, a teoria da conspiração ela é companheira de ditadores, tá? E autoritários em geral.
Um benefício, né, que esses líderes obtêm com o uso da teoria da conspiração é que as pessoas que acreditam nelas, eles se sentem também detentores de um conhecimento especial, né? Além de ficarem, nossa, eu tô com, não consigo dormir direito agora, com medo que implementem chips na minha mente, ele também se acha detentor assim, nossa, agora eu sei algo que os outros não sabem, né? Mas quem contou para ele? O guru, claro, né? Ele não é besta, né? Então, e aí ele sempre volta, né, pro guru falar assim, para perguntar assim, o discípulo, né? E aí, o que vai acontecer? Aí o guru fica naquele jeito misterioso, né? Jogo de ambiguidade, porque ele, né? Dissonância, né? Eu estou avaliando aqui a dimensão aqui desses conspiradores. E aí fica nessa dependência, ele se acha especial, o discípulo, por conhecer agora algo que os outros não conhecem, mas o guru conheceria, né? Ele pelo menos acha que conheceria. Uma das teorias mais assim, eu vi demais aqui, e essa é de fuder, é de fuder. É tal ponto que eu não vou nem falar ela aqui. Eu vou falar no item 4 do anti-intelectualismo. É a teoria da conspiração sobre o marxismo cultural. Eu tinha planejado para falar aqui, mas é uma coisa tão indecente e depravada que merece ser tratado numa introdução de um tema mais simples, né, e que eu possa fazer uma introdução maior. Então eu vou deixar isso para a parte 4, onde eu falo do anti-intelectualismo. Mas o marxismo cultural, a tese da conspiração sobre o marxismo cultural foi foda, né? Foi foda. Né? E os caras falam isso o tempo todo. Mas com base nisto, né, a gente tem, por exemplo, teve um tempo atrás um papo do Olavo assim, que ele falou assim, ó, olha só, eu vou investigar, mas me parece verdadeiro pelo contexto. Os Beatles eram semi-analfabetos em música. Não sabiam nem tocar violão. Quem compôs as canções foi o Theodor Adorno. Ele estava tratando isso aí como, pelo menos, né, pelo menos, como se fosse uma teoria, né? Ele não falou assim, foi. Não, me parece verdadeiro. Então tá bom. Mas a picaretagem é total. Primeiro que, na verdade, o Theodor Adorno não odiava esse tipo de música, achava uma porcaria. Então, desprezava isso aí. Ia mais com a cara do jazz, assim, não com rock, não gostava. Mas isso é tudo teoria da conspiração, né, para poder se adequar à tese maior, né, conspiratória do marxismo cultural. Se vocês quiserem saber quem é o mestre das teorias das conspirações, das teorias de conspiração para cultos políticos, o cara chama-se Lyndon LaRouche, do NCLC. Esse cara, ele surgiu nos anos 60, ele criou um culto político de extrema esquerda e depois ele foi movendo este culto político para a extrema direita. Nos anos 70 ele já começou um pouco dessa movimentação, né? E depois ele continuou com essas pirações aí, mas se você observar Olavo de Carvalho, todo o estilo de Olavo de Carvalho é Lino LaRouche. Tudo bem que no passado o Lino LaRouche tinha uma doutrina de extrema esquerda que ele modificou aos poucos para uma doutrina de extrema direita. Mas o papo furado é similar, a estrutura, o jeitão, a forma até de difundir aquilo que ele traz como se fosse um conhecimento, aristocracia cultural, o blá blá blá, assim, se você vê você fala, nossa, como é parecido. Até porque no livro do Dennis Turch, você tinha 10 a 12 cultos, não me lembro se era 10 ou 12 cultos políticos estudados, e o único que assim, avançou mesmo em termos de
construção de teoria da conspiração, e ficou conhecido por isso. Ele é o ícone ele é a referência sobre teoria da conspiração. Inicialmente para a extrema esquerda, depois para a extrema direita. Foi o Lyndon LaRouche. O Lyndon LaRouche ele inspirou, inclusive, o Enéas Carneiro na época do Prona. Mas o estilão é muito próximo. Então, por exemplo, tem umas diferenças, claro. Óbvio que se você for copiar igual, não dá. Mas você faz um plugin aqui, um xizinho aqui, sabe, um band-aid aqui, passa um... Então, por exemplo, uma característica das teorias da conspiração do LaRouche era que o vilão era o Reino Unido. O principal vilão era o Reino Unido. Aliás, assim, o Reino Unido e uma elite de judeus milionários, bilionários judeus, né? Porque ele era antissemita também. Aliás, o marxismo cultural, né, desde a origem, a teoria da conspiração do marxismo cultural, ela vinha desde o bolchevismo cultural de Hitler, era fundada no preconceito. Eu não estou dizendo aqui que todo aquele que está usando a teoria do marxismo cultural, a teoria da conspiração do marxismo cultural, ele é um antissemita, não estou dizendo isso, tá? Mas a origem desta teoria está, sim, no antissemitismo. E para o LaRouche também era assim. Então, ele tinha duas coisas. Ele era antissemita e tinha uma obsessão pelo Reino Unido. Então, o Reino Unido estava envolvido em tudo. Então, tinha, por exemplo, guerras que teriam sido causadas pelo Reino Unido. Ele colocou até, por exemplo, em Londres, o planejamento do controle mundial. Ele colocou, por exemplo, que haviam técnicas de subversão planejadas pela Inglaterra, pelo Reino Unido, na verdade, para subverter os Estados Unidos com o rock. Então, quer dizer, para que criar o rock? Para poder subverter os Estados Unidos. E, quer dizer, algo até mais coerente, né, do que a tese sobre Adorno e os Beatles, né? Aquela que o Olavo falou, né? Ele chegou a dizer nos anos 80 que a rainha da Inglaterra ela liderava uma gangue de traficantes de drogas. A coisa foi tão bizarra que esse cara virou sketch do Saturday Night Live, onde eles viviam falando desse caso aqui da rainha da Inglaterra envolvida com drogas. Mas assim, parecia piada, gente, mas assim, é sério, porque esse culto, o NCLC, ele foi bem mais barra pesada do que são os olavistas, que eles ficam desestabilizando um governo, tentando causar uma autocracia, sim, eles ficam querendo chamar revolução, ameaça, agindo como se fosse um mini Boko Haram, né? Nós vamos fazer a revolução, tocar fogo, mas não sai, dificilmente sai do lugar, e eles vão se queimando aos poucos, e o NCLC era bem mais violento, nos anos 70 eles saíam com cacetete para quebrar ossos e dentes de pessoas de outros partidos comunistas, na época eles eram de extrema esquerda. E pessoas saíam fichadas para a polícia, né? Então, quer dizer, parece que isso é brincadeirinha, mas isso gera preconceito e gera, inclusive, incentivo a atos de violência, tá? Mas, enfim, então o LaRouche falava sobre tudo, assim, chegou, inclusive, assim, a dizer que o diplomata Henry Kissinger, que era de origem judaica, né, era, na verdade, um agente disfarçado britânico ou soviético que estava envolvido no assassinato do Aldo Moro. Então, era tudo assim, né? Aí quando teve aquela questão de conluio, né, que o Partido Democrata denunciou um conluio nas eleições de 2016, o LaRouche tinha uma explicação, né? Que na verdade não era a Rússia, não, era o Reino Unido de novo. Então, sempre tem o culpado ali, né? Mas era o estilão dele, tá? Então, isso aí é teoria da conspiração. Vocês vão bolando culpados, né? Pessoas que estão arquitetando, armando coisas, e vão inventando o que dá, né? Para as pessoas aí sentirem alguma coerência naquilo que na verdade é totalmente não é factível. Se você questionar
Por que que tem que ser assim? Como que você comprova essa organização? Cadê as provas? Aí o pessoal começa a sabonetar e vai usar os outros recursos também. O segundo recurso, que é a leitura mental, né, basicamente é implementar então esses interesses maquiavélicos, os piores possíveis. Então eles querem destruir a tua família, eles são traidores, são conspiradores, são assassinos, eles te odeiam e vão, né, fazendo isso aí a rodo. Então, para que a teoria da conspiração ela se sustente, é preciso utilizar muito o recurso da leitura mental. O recurso da leitura mental é a exploração de um viés da mente humana, não apenas um, mas de alguns deles, né? Por exemplo, um deles é o viés da desvalorização reativa, em que você já vê alguém fora do seu grupo, que você já colocou como um extra-grupo, você já, isso aqui eu não vou nem acreditar. Algum outro viés, por exemplo, assim, viés de preconceito, viéses tribais. Então, eles vão explorando tudo que dá, tá? Então, o Hitler, ele baseou muito a campanha de propaganda dele em teoria da conspiração contra os judeus, né? E ele usava a leitura mental, assim, de uma forma torrencial, né? Para dizer, tá vendo o que está acontecendo aqui com os judeus? Então, é isso que eles queriam fazer com a gente. Exatamente isso que ele queria. Eles queriam fazer com a gente. Só que deu errado o plano deles, então agora eles vão ter que pagar o preço daquilo que eles queriam fazer. Isso é a campanha do Goebbels, era isso aí. Direto, direto, direto. Né? Desde o começo. Né? Isso é leitura mental. Então, além da teoria da conspiração, existem muitas instâncias de você fazer a leitura mental, dizer exatamente o que o outro está pensando, mas sempre vai ser, claro, um interesse maléfico para destruir o seu grupo. Né? Por exemplo, teve um caso aí, né, em que, por exemplo, o Porta dos Fundos, né, teve aquele atentado ao Porta dos Fundos no final do ano passado, né? E já teve aqui o senhor Olavo de Carvalho falando, né, que não foi uma falsa bandeira feita pelos comunistas, né, porque era para culpar os cristãos. O cara leu, olha, sabia de tudo. Aonde tem isso aí? Leitura mental, né? Tá? Quer dizer, ele vai atribuindo intenções, né, para as outras pessoas. Então, por exemplo, o que o Olavo ele fala, né, ó, os críticos dele, segundo ele, né, ficam esmurrando o travesseiro entre lágrimas e implorando a Satanás que me mate logo. Por quê? Não é melhor refutar? Refuta o cara. Por que ele quer que ele morra? Mais do que qualquer uma outra pessoa? Não, se for para querer que morra alguém, por quê? Não, melhor já ir refutando, né? Então, quer dizer, mas ele tem que inventar a intenção maléfica nos outros, né? Senão não consegue, né? Tem mais aqui, né? Um aqui, o Fiuza. Fiuza ele era daquela turma liberal que virou desses extremistas, é um liberal guedista, né? Então virou um praticante de leitura mental, rapaz. É assim, todo dia, quase todo dia, não estou dizendo sistematicamente, mas assim, o estilão do post do Guilherme Fiuza hoje é assim, imagina se uma campanha de. Estou dando exemplos, tá? Vocês vão. Deem uma olhada no perfil dele de Twitter e vejam se não é. Então é assim, ó. Campanha de vacinação de 2019 atinge maior nível de sucesso desde 2014. Para choro e ranger de dentes de alguns, essa campanha deu certo. É por quê? Então, quer dizer, ele inventa, ele vai sempre narrando os eventos, dizendo que os outros querem que ele não aconteça. Né? O Bernardo Kister, então, nossa, ele dizia assim, né? Ó, o suposto ímpeto e a virulência com que atacam o querido professor Olavo de Carvalho só pode configurar uma coisa: assassinato. Não de reputação. Fala em assassinato mesmo. Eles querem retirar dele sua força para lutar e extinguir sua vida pelo açoite moral contínuo. É a mera duração do ato que diferencia um tiro de um sutil envenenamento. Leitura mental.
né? Então eles vão fazendo isso aí, ó, isso aqui é o Bernard Kirster, né? Eles vão fazendo isso aí para poder, provavelmente, aí agradar o mestre, ou sei lá se ele acredita nisso aqui, né? Ou se ele tá entre o time dos picaretas, né? Mas vão fazendo isso aí, né? Aí o Bolsonaro, sobre o coronavírus, né, em 15/3. Então ele falou assim, ó, tivemos vírus muito mais graves que não provocaram essa histeria. Ele estava na época da histeria ainda. Agora ele parece que ele parou de falar isso aí para falar da cloroquina, né? Como é que ele pode, né, tá propondo cloroquina para conter uma histeria? Apenas uma histeria? Quer dizer, remédio para histeria não é isso. Mas ele falou assim, ó, certamente tem um interesse econômico nisso, né? Em 2009 teve um vírus também e não chegou nem perto disso. Mas era o PT no governo e os democratas nos Estados Unidos. Bobagem, isso é papo furado. É bobagem não, quer dizer, isso é picaretagem mesmo, né? Da parte dele. Mas assim, quem é que ganha com a pandemia? Né? Qual é a prova de quem havia intenção? Dizer, qual é o indício de planejamento? Não tem, tá inventando. Então, eles vão fazendo isso com leitura mental. A lógica inquebrável é como se fosse uma variação da leitura mental junto com um método que lembra o duplo vínculo para proteger. É como se fosse uma camada de teflon que se passa nessa teoria da conspiração para que a pessoa já se proteja, o discípulo já se proteja da própria refutação. Então, imagina assim, o sujeito ele está agredindo a esposa e aí um dia a esposa vai embora. Cansei, vou embora, vai denunciar na polícia ou vai embora. Quando ela vai, ele fala, tá vendo? Provou aquilo que eu tinha falado. Então, isso é inquebrável, é uma lógica inquebrável. Ele tá, existe uma situação que é natural, por exemplo, reação, eventos naturais, e ele incorpora isso aí como prova da teoria. Né? Então é lógica inquebrável. Né? O David Koresh, por exemplo, ele disse que as pessoas viriam armadas para impedi-los de ter o sonho de final do mundo. Tá. Esse era uma coisa bem provável que acontecesse, porque eles estavam envolvidos com armamento ilegal e tinham casos de abuso de crianças nas costas do David Koresh. Uma hora isso ia estourar. Então, quando o FBI apareceu, ele simplesmente mostrou para o pessoal da seita, falou assim, tá aí, tá vendo? Provado, tá provado aquilo que eu tinha falado. Não, não era. Não era prova. Era um uso da lógica inquebrável. E quando se usa a lógica inquebrável, o seu questionamento ele vai usar como prova. De que, tá vendo? Eles estão questionando a gente aqui, porque, então, provavelmente aqui, ó, tá vendo? Conforme previsto, esses caras aí viriam atrás. Então, essa é uma técnica, né? No caso do LaRouche, os alunos perguntavam assim para ele usava esse método assim de ter um curso em que se ensinava tudo, né? Então não tinha esse negócio de módulos, né? Não, é igual esse curso online de filosofia. Então você vai aprender aqui tudo, filosofia, espiritualidade, um monte de coisa, economia, então eles vão variando. Então é uma ciência sagrada. E aí os alunos perguntavam para ele assim, nossa, mas isso aqui é muito bom, hein? É bom demais. Como que isso aqui então não está na academia, né? Porque, obviamente, eles querem evitar que você tenha o acesso a esse conhecimento. Então, isso é mais uma prova de que isso aqui é bom. Tá vendo? É lógico inquebrável. O Carluxo, por exemplo, quando teve o linchamento do Bebiano, eles simplesmente esses grupos aí, esses místicos virtuais, usam uma técnica de lógica inquebrável. É assim, tá vendo? Ó, tá provado aí que a pessoa não presta. Por quê? Porque o Carluxo é contra. Então, é uma forma também, observe, de duplo vínculo, né? Quer dizer, ou você se ajoelha pro cara, ou você é acusado pelo cara. Né? A partir do momento que não é mais interessante. Ninguém precisa apresentar prova nenhuma. E se ele apontou o dedo, acusou, falou, tá aprovado, tá vendo? Não. Então, a lógica inquebrável serve
vai se usar muitas vezes para poder, então, provar, evitar que as pessoas questionem essa teoria da conspiração, certo? Para concluir o item 4, o pensamento mágico, né? O pensamento mágico é mais ou menos assim, tá? Imagina só que nosso julgamento ele é feito com base nas informações que nós temos, né? Então, tenta agora imaginar uma criança que diz o seguinte: está chovendo porque eu estou triste. Como que ela vai falar um negócio desse? Não. Primeiro que ela tem pouca informação sobre como funciona o mecanismo da chuva. Segundo, ela tem uma noção excessiva do seu poder de influenciar os eventos do mundo. Então, se ela juntou essas duas coisas aí, então na mente dela, ela começa a associar então que, então se está chovendo é porque eu estou triste. Então esse é um exemplo de pensamento mágico. Quando você associa a realidade paralela com uma teoria da conspiração, você vai mudar então, está limitando, você está identificando vilões onde não existe, você está usando o viés de desvalorização reativa em relação às pessoas que foram apontadas como vilões. Você já encontrou, então, muito provavelmente um herói que vai te salvar desses vilões. Então, o seu olhar já é enviesado. Então, a partir daí, pelo viés da confirmação, você vai buscar agora a confirmação desta teoria nos eventos do mundo. Então, se você tem, por exemplo, no caso quando teve o Mourão que foi escolhido para linchamento, você pega no pacote uma teoria da conspiração, aonde ele vai ser encaixado como provavelmente um membro desta conspiração, e pessoas do próprio grupo vão falar: olha, é verdade, isso aí é coisa de quem está associado ao Foro de São Paulo, hein? Olha só, bem que ele falou. Então, isso é pensamento mágico. As pessoas ficam limitadas, então, de acordo com esse túnel de realidade que foi inserido para ela. Né? Então, por exemplo, quando o Charles Manson ele fez uma convocação em 1969 para o assassinato da Sharon Tate, na verdade ele não sabia que exatamente seria a Sharon Tate a ser assassinada, mas no dia que assassinou a Sharon Tate, a esposa do Roman Polanski, e mais 4 pessoas numa mansão na Califórnia, ele ativou um evento que todo mundo já estava esperando, que era Helter Skelter, de acordo com a música dos Beatles, que iria ativar um apocalipse onde haveria uma guerra racial, onde a seita dele iria prevalecer, e eles seriam os ungidos. Então o pessoal só estava esperando. Então quando ele ativou assim, Helter Skelter, regaçem lá. O pessoal já estava pilhado, e foi só dar um chamado. Então, quer dizer, eles estavam já sob o pensamento mágico. Eles já estavam interpretando os eventos do mundo, e aí ele só pegou um gatilho e falou: vai lá e pega esses caras, né? Por exemplo, o Olavo, ele fala, né, aqui, ó, o anticomunismo é proibido na mídia e nas universidades. E alguns generais e ministros querem proibi-lo em toda a vida pública, né? Então, quer dizer, aqui ele já está usando, então, tanto a leitura, né, a leitura mental, como lógica inquebrável, dentro de um pensamento mágico. Então as pessoas começam a interpretar quem é inimigo do grupo, opa, está envolvido aqui, ó, numa conspiração, né, para proteger o comunismo, né? Quer dizer, isso é parte, né, dessa teoria da conspiração. Tá? Uma coisa curiosa de pensamento mágico pode ser identificada quando o Olavo falou, anos atrás, sobre fetos abortados na Pepsi. Isso deu uma baita de uma zoeira na internet. O Pirula arregaçou o Olavo assim, de todas as formas. Né? E muitos alunos do Olavo começaram a. Isso abala. Sabe, quando o líder espiritual de um grupo sectário ele é muito ridicularizado, isso abala a confiança dos adeptos, né? Então, isso aí ficou na cabeça de muitos deles, né? E eles tiveram que arrumar um monte de recursos assim para saírem bem, né?
os caras não entenderam direito o que eu quis dizer, isso aqui é analfabetismo funcional, é um papo de sempre. Só que aconteceu de sair uma notícia recente de que a empresa, né, Cinemix, que tinha parceria com a Pepsi, cortou o contrato. Só que, ao fazer o corte de contrato com a Pepsi ainda falou assim, a Pepsi cortou o contrato com a empresa. Ela ainda falou o seguinte, só que nós esclarecemos aqui que eles nunca tiveram envolvidos na questão de refrigerantes e nós nunca fizemos aproveitamento do experimento deles com células relacionadas a embriões, né? Quer dizer, não tinha nada de fetos abortados na Pepsi, nunca existiu. Mas mesmo que tivesse existido, a Pepsi falou que esse tipo de elemento que tinha sido utilizado no experimento nunca foi utilizado lá. Pois bem, vários Olavetes pegaram esta notícia da Pepsi, que era um esclarecimento de que não havia mesmo, e falaram assim, tá aqui a prova de que eles fizeram, então, experimentos com Pepsi. Quer dizer, eles leram a notícia do jeito inverso. Porque é o pensamento mágico. Eles estão lá querendo buscar aquilo que confirme as teorias da conspiração. Né? E isso aqui, então, é algo que é recorrente. O próximo vídeo é uma sequência deste aqui, tá? Isso aqui eu vou dividir em dois. Então, eu mostrei, então, qual é a arquitetura da coisa. Eu vou mostrar 3 exemplos no próximo de como os Olavetes utilizam esses recursos, os 4 recursos, nos seguintes casos aqui. Eu vou adiantar para vocês aqui, tá? Uma é teoria da conspiração sobre o Foro de São Paulo, né? A clássica, né? Uma outra é a teorias da conspiração criadas para o Covid-19 como um vírus chinês, que deu aquela confusão toda, tá? E uma terceira aqui é essa questão da cloroquina, que virou teoria da conspiração também para eles, né? Eles tratam como teoria da conspiração e todo esse círculo dos 4 itens eles executam, né? Teoria da conspiração, né? A leitura mental, a lógica inquebrável e o pensamento mágico. Eu vou falar de 3 exemplos aqui relacionados ao olavismo, tá? Só que antes disso, eu queria acrescentar aqui uma coisa, que quando eu citei no vídeo anterior exemplo de leitura mental do Fiuza, eu fiz um exemplo do que seria uma leitura mental, tá? Eu não disse que aquela afirmação sobre vacinas tinha sido feita por ele. Eu tinha feito essa gentileza de não ter colocado exemplos. Mas como me perguntaram já aqui, quem já clicou no vídeo falou, opa, essa aí eu não me lembro, não. Eu me lembro de um monte dessas leituras mentais do Fiuza, mas não me lembrava dessa. É verdade. Então, fica aqui a observação, né, de que aquela afirmação, deixar só ressaltado, né, se não ficou tão claro, que o Fiuza não falou aquilo. Aquilo era um exemplo de como o Fiuza o utiliza de uma maneira, assim, incessante a leitura mental. Mas já que é assim, eu peguei 5 exemplos aqui só de abril. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele falou o seguinte: a seita da Terra parada. Esse é muito filho da puta. É foda, né? A seita da Terra parada descobriu que ama o ministro da Saúde do Bolsonaro. O amor tarda, mas chega. E já está espumando com sede de vingança. Preparem-se que agora vai aparecer Covid até no pré-sal. Olha, ele está colocando uma intenção aqui, né, de ampliar os dados relativos à Covid. O que é? Sabe? Leitura mental. Aqui outra. Existe o combate à epidemia e existe o teatro da epidemia. Então, quer dizer, isso aqui tudo é teatro que o pessoal está fazendo, né? Que não salva uma única vida e alimenta a indústria do pavor, responsável por milagres como a comunhão entre picaretas velhos e novos em folha. Beleza, então quer dizer, ele chama isso aqui, né,
tudo em relação ao Covid de teatro, né? Quer dizer, países que tinham feito uma abertura e depois fechado também é teatro também, né? É foda, né? Mais outro, terceiro aqui, né? O carinho entre Lula e Dória sobre a bênção do coronavírus é a mais completa tradução até agora do que está acontecendo. Você não tem mais o direito à dúvida. Não, isso aqui só não tem direito à dúvida, que isso é mais um exemplo de leitura mental. Ué, o que tem a ver? Gente, isso aqui pode ser interpretado de várias maneiras. Isso aqui é uma epidemia. Existem governadores de vários estados, né? E ali existe um ato ali normal em época de uma coisa que é crítica, é extremamente crítica. Você está mudando o mundo, gente. Não é ficar inventando intenção. Isso não dá tradução nenhuma para essas intenções aí, né? De suspeitas aí de armação aí que ele está colocando, né? Item 4, né? Então, ele fala aqui que os tiranetes, isso aqui isso aqui é uma linguagem carregada, mas vamos deixar para depois, né? Witzel, Caiado, Dória, Dino, Barbalho e outros ultrapassaram as medidas sanitárias e saíram trancando tudo, ignorando inclusive o risco de desabastecimento. O povo não é burro e sabe que isso é tara pelo poder. É para montar um plano de união nacional? Com quem? É tara pelo poder. Gente, isso aqui é precaução. A gente pode até dizer que no começo essa questão do desabastecimento pode ter sido um problema, mas não tinha um plano do presidente. Então, quer dizer, vai se inventando sempre uma intenção aí. Ele vai inventando, ele tem um script, né? Eles têm os malvados, né? E os bonzinhos é a turma do Guedes. E vai adaptando o script, leitura mental, botando intenção onde ele não sabe, né? Pode, inclusive, a hipótese mais provável é que os governadores falaram assim, meu amigo, se a gente não fizer alguma coisa, ferrou. Né? Isso aí é questão da sobrevivência básica de qualquer pessoa que gerencia uma organização, seja política ou não. Muito papo furado aqui. E, por fim, o item 5, né? Ele fala assim, nada mudou. Os que torciam pela crise, pelo desemprego e pelo fracasso das reformas, agora torcem pelos vírus, né? Estão só um pouco mais excitados, né? Uns até já disseram que a epidemia será depuradora, uma espécie de nazismo do bem. Outros estão operando atestado de óbito, né? Vida normal. Quer dizer, ele se baseou numa série aqui. Esse negócio de manipulação de atestado de óbito é uma teoria da conspiração. A questão de aproveitar assim, a lição, né, que você, por exemplo, se você tem uma tragédia, você tem que saber que você vai aproveitar. Geralmente o que se viu algumas falas foi a respeito disso. O que nós vamos aproveitar depois disso aí? Né? Não tem nada de nazismo do bem, né? Mas aqui o absurdo aqui é que ele está falando, os que torciam pela crise, torciam agora pelo fracasso das reformas e agora torcem pelos vírus. Quer dizer, esse pessoal tem muita força mental, né? Eles, pelo poder da mente, eles conseguem, então, talvez atrair um vírus, fazer, né? Criar essa situação que força, né, a questão do isolamento como uma prática mais segura. Então, isso aí tudo aqui, exemplo de leitura mental. Ele é assim, aquele mágico, assim, né? Que lê a mente dos outros. É o recurso. O Fiuza tá viciado nisso aqui. A gente sempre notou, e tá ficando assim repetitivo, chato, sabe? Chega a ser ridículo, assim. Eu acho que no final do ano você vai pegar uns 200 exemplos assim, e mostrar um exemplo assim de um estudo de caso aí sobre exploração de vieses da mente, vieses tribais os mais baixos, né? É isso aí, leitura mental é isso, tá? Agora, vamos falar dos 3 exemplos aí que eu tinha prometido, do olavismo, que você tem o combo, né? Por exemplo, Foro de São Paulo, isso é um clássico, né? Então, o Foro de São Paulo, o que é a teoria da conspiração? Bom, em 1990, né, Lula recebeu uma sugestão do Fidel Castro para criar um fórum internacional para discutir o avanço do neoliberalismo. Então, eles estavam discutindo esse avanço do neoliberalismo na América Latina e o Lula, pela liderança que ele tinha, topou e organizou o Foro de São Paulo. Era isso, né? Aí lá vem o Olavo de Carvalho e criou a teoria da conspiração sobre o Foro de São Paulo. Então ele transforma o Foro de São Paulo nesta reunião, né, de pessoas de vários partidos para poder estudar a
questões importantes para a esquerda, assim como a direita poderia fazer, né, questões importantes, só que não faz porque tem culto à personalidade demais, então fica focado só na pessoa, né, nas pessoas ali, como esse CEPAC BR. Isso é um foro de São Paulo de quinta categoria. O foro de São Paulo tinha mais consistência em termos de debate para a esquerda. Mas aí, olha o que o Olavo escreve aqui, né? O Foro de São Paulo é a maior organização política que já existiu no continente latino-americano. Acho que nem nos Estados Unidos há uma organização que reúna 200 partidos políticos e mais quadrilhas de narcotraficantes, sequestradores, etc, etc, etc. E aí, olha, primeiro seguir, maior organização política, né? Isso aqui é uma conferência, né, para poder discutir assuntos de interesse mútuo, claro, é normal, né? A esquerda ela costuma fazer isso. Agora, vim com essa ideia aí de que estão organizadas de uma maneira como uma organização política, isso aí é um nível de articulação que ignora os interesses locais, que não é bem assim, né? Por exemplo, você tem um momento em que você tem o neoliberalismo, que ele acaba sendo exposto em 2 ou 3 países, e isso permite um avanço de partidos de esquerda, e a troca de experiência deles, ok. Agora, transformar isso numa organização política, isso aí, ainda falando assim, que maior que já existiu, isso aí é papo furado, entendeu? E aí o Bolsonaro chegou a dizer o seguinte no Twitter, olha só, né, que vai ter uma reunião do Foro de São Paulo, criado por Fidel Castro, Lula e Farc. Não, Farc não criou, é simplesmente o seguinte, no momento em que estavam movendo para uma organização que era originalmente uma organização que tinha ação terrorista para uma ação política mais focada em participação política. Agora, participou de uma ou duas edições lá do Foro de São Paulo e não criou, tá? Não foi criador disso aí. E aí fica misturando assim, partidos de esquerda e facções criminosas com o objetivo de dominar a América Latina. Não era esse objetivo, não tinha esse poder, não tinha nem essa condição. E depois, inclusive, de um tempo, o Foro de São Paulo foi sendo considerado obsoleto. Se fosse uma organização política envolvendo realmente os players que estavam nos estados mesmo, isso aqui não teria se tornado obsoleto de uma maneira tão fácil assim, pelo amor de Deus, né? E aí falou assim, para discutir seu projeto de poder totalitário. Não tinha nada disso, inclusive a forma como perder o poder mostra que não era bem assim, não, tá? Enfim, o Foro de São Paulo, essa tese aqui, por que isso aqui é levado a esse extremo? Porque não estão avaliando o foro como ele é. Tá? Vamos imaginar que fosse verdade. Tem que apresentar prova, gente. Não é ficar inventando as intenções onde não existe. Até o momento, o que você tem são o que eles estão falando, o que eles falaram nas conferências, o tipo de perfil, o alinhamento, inclusive, do que estava lá discutido no foro com o que tinha sido implementado, né? Enfim, como essa aqui era a teoria da conspiração, a lógica, né, o recurso, por exemplo, de leitura mental. Vamos lá falar do recurso de leitura mental. Então, sempre assim, ó. O anticomunismo, o Olavo falava, o anticomunismo já é proibido. Agora, uns generais estão tentando proibi-lo em toda a vida pública. Isso aqui era utilizado para quê? Sempre quando começa a falar, né, de essas armações, esses complôs que fica inventando aí. Inclusive foram utilizados para derrubar Santos Cruz, para fazer linchamento de Mourão. O que é? Eles aventam teoria da conspiração, inclusive do Foro de São Paulo. Então, aqui ele fala assim, ó, que hoje fazer intriga entre o presidente e o ministro Moro é a principal tarefa da mídia no momento. Tarefa que ela desempenha com a bem disciplinada unidade da militância obediente. A mídia nacional não passa de um órgão do Foro de São Paulo.
Isso aí é tudo leitura mental. Ele está inventando intenções conforme intenções que ele inventou já para o foro, mas nada disso. Isso aqui inclusive, em termos das diretrizes ali do Foro de São Paulo, era muito pouco focada na questão identitária. A mídia ela é muito mais diversa do que isso. Claro que tem um tom mais progressista, porque existe uma maior presença de esquerdistas, de pessoas progressistas em universidades. E a única coisa para mudar isso a direita fazer é fazer pessoas de direita se interessarem em fazer faculdade de jornalismo. Mas em vez disso, ficam fazendo essa mídia vagabunda que fica produzindo desinformação, né? O sujeito é coroinha até um dia, nada contra o coroinha, mas não, a partir de agora eu sou jornalista. E fica fazendo baixaria, produzindo fake news a favor da extrema-direita. Então isso aí não é jornalista, tá? Enfim, isso aqui é leitura mental. Lógica inquebrável, né? Então, vamos lá. Tem uma vez que o Olavo falou o seguinte, ó. O Foro de São Paulo, ele domina por completo a política, a mídia e a cultura no Brasil. Isso era uma prova, então, de que esse domínio era tão completo que os demais formadores de opinião não conseguiam nem mesmo falar a respeito. Quer dizer, se o assunto não é relevante, né, se o Foro de São Paulo não é relevante, então ele toma isso como prova de que não estão conseguindo falar a respeito. Isso é lógica inquebrável, né? E por fim, né, aqui, ó, né, a questão do pensamento mágico, né, todo esse invólucro aí de fazer o pessoal falar, isso aqui é coisa do foro, né? Será que isso aqui está ligado ao Foro de São Paulo? E aí pede CPI do Foro de São Paulo, e aí de repente uma hora o Olavo diz assim, ó, será que nesse país ninguém entende que a CPI do Foro de São Paulo é a coisa mais urgente e importante? Sempre, de vez em quando aparece, sabe? Por exemplo, na época da investigação do Flávio Bolsonaro, vários olavistas assim, nossa, agora a gente precisa falar do Foro de São Paulo, agora é foro, agora é foro. Então, quer dizer, isso aqui é uma carta coringa, né? Mas a urgência é inventada de acordo com a conveniência. Na época do impeachment, eu lembro bem dos olavistas, eles falavam assim, ó, nossa, que esse negócio de impeachment, o quê? A coisa mais urgente é falar do Foro de São Paulo. De novo, ele está usando o pensamento mágico dos adeptos, né, do olavismo, que acham, né, que isso aí é uma coisa muito estarrecedora, essas coisas assim, e ele vai puxando, então, a isso aí como se fosse cartas, para ir usando conforme a conveniência. Né? Quando o Eduardo Bolsonaro ele foi escolhido pelo pai para ser embaixador nos Estados Unidos, isso deu uma polêmica dos infernos. E lá na frente, a coisa ficou tão feia que não tinha jeito, não tinha negociação ali que levasse ele para o cargo. Então, o Bolsonaro desistiu de colocar o filho como embaixador. Então, como é que a forma que o Olavo encontrou para tornar essa derrota algo mais nobre? Ele apelou de novo, apelando ao pensamento mágico dos leitores, né, do público dele. Ele falou assim: agora o Eduardo tem uma missão histórica de obter as assinaturas necessárias para o início da investigação parlamentar. Aí ele falava assim, ó, o Foro de São Paulo é mais danoso que a perda de 1 trilhão. Como que ele mediu isso aí? Né? Ele está apelando, claro, à obsessão que ele inseriu nos alunos do COF para que esses dados aí que ele tirou daquele lugar, né, sirvam como evidência de qualquer coisa, mas não é, né? E aí, de repente, começa a xingar o Congresso, o STF, né? E aí eles começam, né? Porque ó, de vez em quando, né? Eles têm esses caras são obcecados em concentrar poder no executivo. Tudo que eles pedem é isso, né? Aí ele fala assim, ó, por meio do STF, de meio Congresso, o Foro de São Paulo tem controle absoluto do rumo das coisas na política nacional, deixando ao Bolsonaro apenas a gerência financeira e administrativa. É isso aí, é esta palhaçada o tempo todo. Isso é pensamento mágico. Ele está explorando o pensamento mágico do pessoal, né? Então, se juntar aí com a lógica inquebrável, né, com a leitura mental, então ele vai pegando aí tudo, né? Qualquer coisa fica como prova, então, de que o Foro de São Paulo existe, né?
e o combo todo que vocês viram, então, sendo utilizado, tá? Teoria da conspiração, leitura mental, lógica inquebrável, pensamento mágico. Então, o pessoal tá... é importante entender do pensamento mágico, que o pessoal fica vidrado, assim, fala, realmente, é o foro. Ai, meu Deus, é um funcionário do foro. É culpa do foro. Ah, se a gente não acabar com o foro, primeiro, danou. Mas isso é o quê? Ativado conforme a conveniência do líder. É tudo papo furado. Isso é teoria da conspiração desde o começo, sustentada pelos outros recursos de túnel de realidade. Agora vamos falar do vírus chinês e o Covid. Né? Então, a teoria da conspiração foi ativada por vários olavistas, né? Mas o mestre aí da coisa, aí, o que deu a cara a tapa foi o Eduardo Bolsonaro, né? Que disse que o Partido Comunista Chinês, que governa o país asiático, né, é o culpado pela disseminação do Covid-19. Isso ele falou em 18 de fevereiro. Né? E aí a fonte dele é uma maravilha. Né? Ele citou o seriado Chernobyl, né, e diz que novamente uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor, né, tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e a liberdade seria a solução. Bom, na verdade, né, isso aí, o embaixador da China regaçou, com razão, porque isso era um papo furado. Isso aí é uma teoria da conspiração, é um plugin de uma teoria da conspiração que visa implementar uma intenção na China onde não existe. Na verdade, sim, existiu no estado de Wuhan, né, um péssimo gerenciamento da epidemia, e depois o governo chinês ele fez um controle muito efetivo e, inclusive, cedeu muitas informações para o mundo. Essa história de vírus chinês, isso aí é algo basicamente preconceituoso, claro, né? Mas o que importa aqui é assim, né? É como a China tinha bastante segurança de rebater isso aí, porque ele não tinha como provar a intenção do governo central. Porque uma coisa é você falar que um Estado fez alguma coisa, outra o governo. Por exemplo, imagine que um Estado aqui perca o controle da epidemia. Perca o controle. Então é o governo brasileiro que fez isso? Você pode até criticar. Né? Aliás, a crítica seria um pouco mais factível, porque o governo brasileiro ele não se responsabiliza. Esse é um dos raros governos do mundo que não se responsabiliza. Larga para todo mundo fazer. Mas nem nesse aí seria o caso de você dizer que foi coisa do governo. Né? Então, é a mesma coisa na China. Se ele tivesse... ali, assim, o Eduardo, ele nunca presta atenção, assim, ele não se importa com a validação das coisas mesmo. Eu não vou tratá-lo como enganado, não. Isso é picaretagem mesmo. Mas tem um documentário, a Grande Fome de Mao, está no YouTube, sobre o que aconteceu na China do Mao Tse-tung. Para você ter uma ideia, uma parte considerável da fome veio, sim, das políticas, mas depois algumas coisas aconteceram em alguns estados de reporte. E o presidente da China, em 1961, ou 61, 62, estava quase acabando a campanha do Mao, o grande salto adiante, né, que foi de 58 a 62. E aí o Lin Shaoqi foi para a região dele e descobriu que a família dele, familiares deles tinham morrido de fome, e ele foi descobrir meses depois. Então, naquele caso, você não podia dizer que é uma coisa do governo chinês. Você acha que o presidente ia querer um negócio desse? Então, é preciso... esse tipo de atribuição de responsabilidade que o Eduardo fez é uma baixaria. Isso aí é coisa de teórico da conspiração de quinta categoria. E, obviamente, ele tomou um monte de mijada mesmo, com razão, né? E até o Ernesto Araújo falava assim, onde já se viu falar com alguém do governo desse jeito, alguma coisa assim, né? O pessoal nem deu bola. Ficou dias para atender uma ligação do governo depois. Por quê? Porque é fácil botar o dedo na cara, e se eles quisessem, ele podia falar assim, prove que agora é culpa do governo chinês. Prova. Ia ficar ruim.
Então, isso é uma teoria da conspiração. Aliás, né, muitos dos que defendem esse tipo de teoria da conspiração falam que não, a China criou o vírus para resolver os problemas. Isso aí não é bem o Carlos, o Eduardo Bolsonaro não falou isso especificamente, tá? Bom, primeiro, os estudos aqui mostram que esse tipo de vírus não se cria em laboratório. Não tinha como criar esse vírus em laboratório. Para quê? Né? Então, isso é tudo que falar isso é teoria da conspiração, tá? Embutir essas coisas. E aí, quando as pessoas começam a falar, ó, absurdo, né? Onde já se viu falar essa bobagem, porque por vários motivos você pode criticar a fala do Eduardo Bolsonaro por querer proteger a economia brasileira, porque a China é o maior parceiro comercial nosso. Não. Aí, como a parte aí da lógica inquebrável, eles falavam assim, não, isso aqui você está querendo proteger a China, tá aí, tá mostrando do seu lado, você está do lado da China, então, portanto, tá vendo o tanto de gente que quer proteger? Lógica inquebrável, né? Em termos assim, né, em termos de leitura mental, né, aí o Olavo falava, China, um governo que não consegue sequer resolver os problemas de higiene do seu próprio povo, quer mandar no mundo. Bom, primeira coisa, isso aqui já tem o preconceito, né? Falta de dados, de comparação, mas também quer mandar no mundo. Não, é uma economia que cresceu. Só isso, né? Isso aqui vem naturalmente. E o pensamento mágico, né? Então, o Olavo, né? Bom, primeiro ele dizia, né? Isso aqui não é bem um pensamento mágico, mas ajuda a complementar. Ele dizia: não tem um único caso de morte confirmado no mundo por coronavírus. E essa epidemia simplesmente não existe. Né? Bom, beleza, né? Aí depois vai mudando, né? O Olavo falando assim, ó, cada vez mais me convenço de que a imensa farsa do coronavírus não é culpa só da China, mas de toda a elite globalista. Agora ele está buscando, agora, de acordo, se adaptando às informações, à teoria da conspiração dele. E aí, aqui, olha só, eu tinha livrado a barra do Eduardo Bolsonaro, mas não devia ter feito isso não. Ele falou mesmo, né? Olha só, ele disse: toda vez que a China tem dificuldades de fechar suas contas, surge uma doença que se espalha pelo mundo, causando crise nos mercados globais e redução de preços de produtos vendidos pelos chineses. Bom, foi um artigo científico da Virological que mostrou que o vírus era genuinamente novo e não poderia ter sido projetado por humanos. Quer dizer, foi aqui, né, além do pensamento mágico, ele estava usando aqui uma leitura mental para proteger a teoria da conspiração, né? Oh, ele tinha uma crise, então ó, foi por conveniência, né? Bom, em 15/3, o Bolsonaro falou, né? Tivemos vírus muito mais graves que não provocaram essa histeria. Ele usava isso daqui da histeria, né? Certamente tem um interesse econômico nisso, né? Em 2009 teve um vírus também, não chegou nem perto disso. Mas era o PT no governo e os democratas nos Estados Unidos. Bom, isso é falso, né? Poucos setores aqui ganham com a pandemia e não há nenhum indício de planejamento, tá? Então aqui eles já estão combinando, né? Pensamento mágico, leitura mental, né? E a lógica inquebrável. Vocês observam aí que esses recursos eles vão se combinando também, tá? Eles usam em cascata. Mas sempre tem isso, né? Sempre você vai ver, então, quando eles usam teoria da conspiração, é a primeira teoria em si, e aí uso muita leitura mental para botar interesse na mente dos outros, geralmente inventados, né? Uma lógica inquebrável, ou se estão aqui, se o pessoal está protestando ou está apresentando prova, porque isso aí é sinal de que a gente está, nossa teoria é certa. E o pensamento mágico, e buscando dados assim, na realidade, para poder se adequar à teoria, né, para fechar o túnel de realidade. Para finalizar, essa questão da cloroquina. Primeira coisa, o que eu conversei com várias pessoas sobre cloroquina é o seguinte: resolva logo essa bosta, bicho. Defina qual é o protocolo, não sei o que. Não, mas o pessoal já criou, como sempre, teoria da conspiração para dizer que havia, então, gente querendo dominar, né? Então, assim, uma conspiração de pessoas que não querem
ver as pessoas curadas. Antes era uma conspiração para implementar uma histeria, uma falsa doença. Agora aí vai mudando, né? E aí eles colocam como envolvidos a OMS, a ONU, globalistas, a mídia, a esquerda, cientistas e professores conspirando, né? Enfim. E aí lá vem, né, o Olavo também com essa seguinte afirmação, né? O plano chinês, que aliás não é só chinês, mas multinacional, também é simples e fácil de descrever. Ditadura científica universal e total. Científica. Fundado na dominação tecnológica de todos os recursos materiais e humanos. Universal. Abrangendo cada centímetro quadrado da superfície terrestre. Né? Total. Controle social absoluto, abrangendo até os detalhes mais íntimos da vida pessoal de cada cidadão. Isso aqui ele está associando o vírus a um planejamento aí, né? Absurdo. Aliás, isso aqui não é nem. Eu até errei aqui, tá? Desculpem. Isso aqui é mais um exemplo da teoria da conspiração do Covid, mas eu embuti aqui erradamente como se fosse um exemplo da teoria da conspiração sobre a cloroquina, tá bom? Mas passa, tá? Enfim, em termos de lógica inquebrável, quanto mais pessoas, né, têm cuidados em relação à cloroquina, né, eles usam isso como prova de que as pessoas querem impedir que as pessoas se curem. Né? Tem vários aqui. Né? Um exemplo disso é o Constantino, que fez a leitura mental. Né? Ó, olha só o estilão Fiuza. Cloroquina liberada para todos os pacientes. Vitória de Bolsonaro. Vitória da ciência. Bom, isso aqui é tudo demagogia barata e rotulagem babaca, né? Mas aqui é o seguinte, ó. Derrota para os torcedores do Corona. Quer dizer, então você não quer. As pessoas não é porque estão preocupadas com o protocolo, não. É porque elas querem que o Corona avance. É isso assim, é sempre assim. Aliás, o Constantino também é desses guedistas, tá? Que o que está acontecendo é um fenômeno assim, natural. Quando você tem uma alt-right, acaba aparecendo uma direita meio liberal que puxa o saco desses extremistas e usa o mesmo recurso, tenta buscar o mesmo público para poder ficar com uma versão mais moderada. É a mesma coisa. Esse tipo de recurso aí muito baixo, né, de discurso que o Constantino e o Fiuza estão utilizando para tentar ser um lado um pouco mais moderado de uma extrema-direita, né, sectária. Mesmo que eles não sejam, porque eles não são muito, nem muito respeitados ali dentro. Né? Finalmente, pensamento mágico, eles vão pegando então cada evento do mundo, reinterpretando. Por exemplo, o caso do David Wip. O cara, ele simplesmente falou que ele não ia dizer se tinha usado ou não a cloroquina. E aí os caras tomam como exemplo de que, nossa, tá vendo? Eles estão querendo esconder. Não, é protocolo. Porque médicos, muitos, eles não falam sobre o seu tratamento para não servir de referência. Porque no momento em que você tem, inclusive, muita polêmica, você vai falar assim, não, peraí, se ele usou, então eu também posso usar, mas você não passou pelo exame. Então esse é um protocolo normal. Tanto que esse mesmo pessoal que fica atacando o David Wip, aí, eles não falaram nada quando o Bolsonaro não divulgou o exame dele, o teste dele sobre Covid. Aí sim era muito mais relevante, porque é o presidente da República. Então eles vão pegando esses eventos todos aí, né, e junto com com o pensamento mágico, a leitura mental, vão imputando intenções para confirmar, isso aí realmente é mais uma evidência, isso está de acordo com a nossa teoria da conspiração. Então a teoria da conspiração deles é o seguinte: existem pessoas maquiavélicas, né, da cloroquina, que querem aumentar o número de mortos e querem lucrar com a doença e por isso não deixam que as pessoas tenham acesso à cloroquina. Essa é a teoria da conspiração, inventada de última hora aí, né, para poder produzir mais um túnel de realidade. Então, observa aí que a vida desses caras aí é fundada, então, em se fechar em túneis de realidade. Tanto que nós temos 3 túneis de realidade, que não sobrevivem a menor questionamento. Finalmente, então, o que a gente faz aí com esse tipo de coisa? Bom, primeira coisa, exigir provas, expor o truque. É preciso expor o truque.
teórico da conspiração não é parte de um debate, porque esses caras eles estão trabalhando numa lógica onde a própria atitude de questionar isso aí significa que você é um conspirador. Eles não tratam as outras pessoas como parte de um debate. Isso aí é a realidade paralela, é uma extensão da realidade paralela. O túnel de realidade, ele é o que dá o conteúdo, o principal conteúdo para a realidade paralela. Então essas pessoas não estão compartilhando uma realidade com você. Compartilhar uma realidade é o seguinte: você pega os dados, por exemplo, científicos, né, e fala assim, olha, tá, considerando esses dados científicos aqui, a minha proposta é esta. Aí o outro pega e fala assim, tá, considerando esses seus dados científicos, eu proponho ir numa outra direção. Então você compartilha uma realidade. O problema da realidade paralela e da criação desses túneis de realidade é que você não tem a realidade nem a mesma realidade compartilhada. Então, se você tem dados científicos, eles vão dizer isso aqui. Isso é prova de que a ciência está conspirando, o establishment científico está conspirando contra a gente. Então, como é que você vai discutir? Não tem discussão. É propaganda. Né? É uma conversa de sectário, isso aí. Então, quando essas pessoas fazem isso, elas têm que ser expostas por esse tipo de truque. Isso aqui não é parte. Esse tipo de recurso, leitura mental, quando a pessoa já entra no debate dizendo o seguinte: você está com intenção de me ver sofrer porque não quer que eu tome a cloroquina. Gente, isso aqui não é debatedor sério, isso aqui tem que ser desmascarado. Se vocês deixam esse tipo de gente passar batido com esse tipo de truque, ele vai para cima. Tudo bem que eles estão se queimando muito nessa época aí. Acho que a doença, né, tá fazendo algumas pessoas falam assim, puxa, eu preciso de dados reais, não adianta eu ficar só nessa turma da teoria da conspiração. E isso está fazendo pessoas voltarem a acessar mais a mídia tradicional, que está aumentando a taxa de confiabilidade, que não dá para você ficar confiando tua vida em teórico da conspiração. Mas mesmo assim, como regra geral, excesso de teoria da conspiração tem que ser desmascarado, tá? As pessoas têm que ser conscientizadas desse tipo de truque. E aqui eu mostrei os 4 itens que compõem. Sempre tem em mente. Você tem uma teoria da conspiração, que eles geralmente pegam um ou outro dado real, mas vão inventando intenções e começam a inventar e vai começando uma teoria ficcional. Geralmente alguns poucos lá em cima fazem isso. Aí eles começam a usar lógica inquebrável, que é uma baita de uma picaretagem, para poder evitar que eles mesmos sejam questionados, né? Aí a leitura mental, que é uma safadeza sem limites, que é uma baita de uma impostura intelectual, ficar dizendo o que o outro está pensando, para chamá-lo de maléfico sem ter prova alguma. Isso abre a brecha para o discurso de ódio, né? E o pensamento mágico, que aí eles vão pegando qualquer coisa para poder justificar a permanência deles nesse túnel de realidade. E isso aí, esses elementos têm que ser desmascarados, expostos. Ó, mais uma aqui, uma instância disso. De novo, esse truque de teoria da conspiração. Saber como quebrar, saber como expor, né? E exigir as evidências. Né? E não ficar dando muita trela para esse tipo de coisa, não. Tá? Por exemplo, aquele caso lá, o embaixador da China fez bem. Expôs aquilo lá. Por quê? Tem que botar o dedo na cara de quem faz esse tipo de coisa. O Eduardo não tinha como provar o que ele falou e ele teve sorte até de não tomar processo, né? Outra coisa, tem que tomar cuidado, tá? Que muitas vezes vão pegar. Na teoria da conspiração, é assim. Eles juntam algumas coisas reais com outras coisas que são inventadas, principalmente as intenções, e falam, tá provada a teoria. Por exemplo, acontece uma reunião do Foro de São Paulo. Aí, Olavetes dizem assim, tá vendo? Você falou que o foro não existia. Aí você perde aquele maior tempo para explicar. Não. Eu não falei que o foro não existia. A minha crítica é a teoria da conspiração sobre a ação organizada do Foro de São Paulo para dominar a América Latina com um projeto totalitário. Tá vendo? Só que esses caras, muitas vezes, não querem ouvir isso aí. Eles vão fazer você perder tempo. E aí vão falar, tá vendo aqui, ó, provou, e começa. Então, quer dizer, começou com isso, bloqueia e desmascara, gente. Não percam muito tempo não, tá?
Enfim, outra coisa, você não precisa provar que a teoria da conspiração é falsa. Essa que é a vantagem. Veja, a pessoa que alega a teoria da conspiração é que tem que provar. E se a impostura for muito grande, tem que ser bloqueado e exposto no truque. Agora, você não precisa dizer, não, isso aqui não existe, não. Prove você que isso é verdade. É você que está dizendo que essas pessoas têm essa intenção. É você que está dizendo que o vírus foi criado exatamente por causa disso. É você que está dizendo que ali havia este nível de coordenação. E ele que a pessoa que está com a alegação extraordinária é que tem que provar, né? Você que tem que ir para a parede. Então, você não precisa duvidar automaticamente. Você pode já começar exigindo provas. E aí, diante da falta de provas, desmascarar. E sempre esclarecendo as pessoas em relação a esse tipo de truque. Tá? E mostrando a imoralidade. Por exemplo, leitura mental é coisa de gente safada, coisa de gente sem vergonha. Desculpa aí o pessoal que... Eu até lutei com alguns guedistas no passado. Hoje eu desprezo isso aí. Isso é coisa de gente sem vergonha, de mau caráter. Gente de quinta categoria, no nível que vocês estão fazendo. Então, eu acho que a gente tem que começar a exigir que esse tipo de coisa não passe tão... Não é coisa só de doidinho, não. Isso é discurso que leva a ódio ou fobia, comportamento paranoico. E uma hora aí, o pessoal vai sair cada vez mais disposto a tocar terror, ficar intimidando pessoas na rua, comportamento antissocial, o extremismo do pior tipo, xenofobia, racismo. Então, quer dizer, isso acaba estimulando o que é de pior no ser humano, tá? Então tem que ser desmascarado firmemente. O túnel de realidade ele parece engraçadinho, a turma do chapéu de alumínio, mas é coisa perigosa. Isso aí tá por trás de muita violência política também, tá? Enfim, isso aqui então conclui a parte sobre o túnel de realidade com os exemplos, tá? O próximo, o item 4, eu vou falar do anti-intelectualismo. Por que isso é fundamental? E eu vou abrir o próximo com o exemplo da grande teoria da conspiração desse pessoal, que é a teoria da conspiração sobre um marxismo cultural, de que haveria um marxismo cultural. Né? Esse aí vai ser o próximo, eu já devo fazer amanhã, e já no dia... Devo gravar neste dia 9 mesmo, tá? Talvez eu coloque no ar no dia 10. E a ideia é mostrar, então, como funciona então, o anti-intelectualismo, que é um par, né, uma sequência aí do túnel de realidade. Beleza? Então, é isso aí, gente. Até mais.